meu primeiro chefe em gráfica, o Ricardo Gutierrez, ele falava que gráfica era casa de louco. Continua. Não mudou muito. Piorou. A gente tem uma missão nesse momento que é trazer pra vocês um cara que ele é anti-louco, anti-baguncinha e anti-coisa mal feita. Me ajudem a receber o Eduardo Azevedo. Obrigado, Robson, Robert, aí pelo convite. É um prazer estar aí, uma honra, né? E vamos falar um pouquinho de mercado gráfico, processos e os desafios que a gente encontra aí no dia a dia, né? Que são muitos. Verdade. Ou seja, ainda continua uma loucura, né? Continua, Não mudou muito, né? não muda. Tudo um hospício. Mas legal, bacana. Obrigado, Eduardo, por aceitar o convite, por estar aqui. Mas antes de começarmos, galerinha, recados rotineiros. Não deixe de nos seguir, porque quando você nos segue, o algoritmo do YouTube entende a relevância do nosso canal e distribui para mais pessoas. E se envolve quando você curte, quando você compartilha. Então, se você nos acompanha e para a gente nas gráficas, nos eventos, pô, acompanha, eu vi, segue. Mete o dedo aí para estar seguindo a gente. E não deixe de compartilhar com seus amigos, não somente amigos gráficos, tá? Porque eu tenho certeza que o Papo de Olho, assim como tantos outros, vale para todos os tipos de profissões, processos, custos, controladoria, enfim. E temos sempre que agradecer os nossos queridos patrocinadores, dentre eles Semic Tintas Gráficas, Croma Microencapsulado, Cor e Processo, do meu amigo Robson, a Senefelder, a Opção Offset e a Top Coat, soluções em vernizes. E os nossos parceiros também, a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, a Abiconv, a Abitec e Emba News. Todos eles contribuem muito para que o TV Abigraf Printcast cada vez mais gere conteúdo de valor para nossa comunidade. Mas vamos lá, Eduardo. Antes de a gente entrar nesses assuntos, nesses desafios loucos, se apresente um pouquinho. Quem é Eduardo? Como foi sua trajetória profissional? Dá um overview pra galera. Bem, bacana, Robert. Em primeiro lugar, eu comecei no mercado gráfico, né? Como muita gente inicia, pela Escola Senai, né? Então eu fiz o curso técnico na Escola Senai Teobaldo de Nigres, né? Isso foi lá em longínquos. Ano que vem vai fazer 30 anos. 30 anos que eu entrei Em 97. em 97, exatamente. Gostei muito da área, né? Eu tive algumas inspirações familiares, vamos dizer assim, né? Não voltada necessariamente para o mercado gráfico, mas experiência com o Senai e tudo mais, né? E após eu fazer o curso técnico, eu entrei na faculdade da Escola Senai Teobaldo de Nigres, né? Onde eu fiz o curso de Tecnologia em Produção Gráfica. Isso aí, a gente, só de Escola Senai foram praticamente 8 anos ininterruptos aí, né? Tá. E nesse meio termo eu ingressei no mercado, né? Eu tinha, na época, feito especialização em rotogravura e flexografia e entrei diretamente na área produtiva, né? Fiquei 2 anos na área produtiva e daí eu comecei a adentrar na área administrativa. Então, eu trabalhei em empresas de ERP, né? Trabalhei 4 anos na Ecalc, né? E após isso eu fui entrando em cargos, em funções gerenciais dentro das gráficas, né? Então, passei pelas áreas comercial, pela área produtiva, né? Gestão produtiva, gestão comercial, gestão de custos, né? Área de orçamento, né? Até chegar na área administrativa, né? Até a parte de gestão financeira, gestão de suprimentos também, né? E nesse meio tempo sempre se aperfeiçoando, né? A gente sempre foi entendendo algumas demandas que o mercado necessitava. E daí em 2015 a gente começou com a consultoria, né? Com a EAFG, onde a gente faz um trabalho muito de melhoria de processos, treinamentos, uma controladoria efetiva, então a gente faz auditorias junto aos clientes, né? E o que a gente percebe muito assim é uma
é uma necessidade cada vez maior do mercado em ter informação, em ter os números de uma forma mais clara, não é? O mercado ele muda, tem mudado muito rápido, né? E a gente tem, eu sempre falo para minha equipe, né? Hoje nós somos em 5 pessoas na empresa. Eu sempre falo para a equipe, a gente tem que ser eternos professores. Nós temos que ser professores, nós temos que literalmente pegar na mão, né, e ensinar o cliente como deve ser feito, como trabalhar melhor, como atuar melhor, né, porque a gente tem um mercado aí gigantesco. Mercado gráfico, a gente que está inserido nele sabe que é gigante e tem muita demanda, muitos segmentos que poucas empresas investem, que são aquele ouro oculto que a gente tem, né? O pessoal não visualiza, não enxerga e ele muitas vezes te traz um horizonte gigantesco, né? E junto disso, né? De todo esse trabalho que a gente vem fazendo aí, lógico, especialização, né? Como eu tenho MBA, né, em gestão empresarial, em direção estratégica e tenho mestrado em administração de empresas. Então a gente começa a desenvolver todo esse trabalho voltado para processo, voltado para qualificação de pessoal, né, auditoria e análise de rentabilidade e resultado das empresas. Show, Eduardo. Em Deus nós confiamos para todos o resto. Traves dadas. Com certeza. Cara, antes da gente explorar um pouquinho mais cada situação, uma forma bem resumida, o que seria uma gestão financeira? O que seria ali uma governança corporativa? O que seria uma controladoria de processo? Sim. Quando a gente fala de uma gestão financeira, muitas vezes as empresas elas já vão pro suprassumo, né? Então, eu quero ter uma DRE perfeita, eu quero ter um balanço perfeito. E muitas dessas empresas a gente precisa ir pro básico, pro beabá mesmo, né? É sempre um ponto que a gente trabalha muito nas empresas. Então, as minhas despesas. Qual é o seu gasto atual? Qual é a sua receita atual? Você gasta com o quê? Como é que está a divisão das suas despesas? Né? Só aproveitando, citando um case aí, né? Tinha um cliente que a gente começou um trabalho, né? E ele não tinha ideia, por exemplo, que a despesa de aluguel dele representava 20% da despesa total. E se você não tem essa clareza, muitas vezes você não sabe onde tomar ação, né? É o que eu mais ouço hoje. Tá difícil para contratar gente, eu não consigo contratar, meu custo de mão de obra tá alto. Mas assim, quando você começa a apurar, dificilmente o problema está ali. Está em alguma outra coisa, alguma outra despesa que você não visualiza, né? Então, boa parte das empresas não faz essa análise. Tem algumas que estão mais avançadas, que podem chegar nesse ponto de ter uma DRE, de você ter um balanço e um alinhamento com a contabilidade, a ponto de você conseguir um resultado mais efetivo. Mas 95% das gráficas, elas não têm ainda essa condição. Tá na baguncinha, né? Eu não diria bagunça, Robson. Eu diria o seguinte, as gráficas, elas nasceram pela produção, muitas vezes. Sim. Elas nasceram com aquela história. Muitas vezes o dono da gráfica era um ex-funcionário, ele conseguiu uma rescisão, resolveu empreender. Isso é excelente, né? E produzir, realmente, É o core. é o core dele, exatamente, é o foco. Só que vai passando o tempo, a gente vê deficiências na área comercial, porque muitas vezes se vende preço e não se vende valor, não se traz valor naquilo que se vende, né?
você não controla aquilo que você produz adequadamente. Então, você até produz bem, mas... E o seu custo em cima disso, né? E o que você está pagando no final? Né? Então, é aí que a gente entra para dar esse apoio, né? Você acha que o cara não sabe? No geral, o empresário não tem esses números assim. Quando você falou que você pergunta, Na mão. na mão, difícil, né? É o cara difícil. ter na mão. É difícil. A primeira pergunta que eu faço quando a gente inicia uma consultoria, né? E a gente sempre utiliza a ferramenta de ERP como apoio, Uhum. porque precisa, é fundamental. Primeira pergunta que eu faço: qual é o seu custo fixo? Às vezes a pessoa nem sabe, né? A pessoa não sabe nem o que é custo fixo. Olha eu, Zé Bagunça. É. E quando a gente chega em margem de contribuição, isso causa uma confusão na cabeça das pessoas, porque a margem de contribuição ela é fundamental para você viabilizar seu negócio. E muitas empresas elas estão voltadas somente para o lucro. Tá, eu estou lucrando, mas a minha operação está efetiva? Sem querer cortar, só que muitas empresas estão voltadas para o lucro, que é o objetivo de toda empresa. Sim. Ponto, né? Mas essa é uma percepção e não um dado, tá? Mas eu acho que muitas empresas estão focadas muito mais no faturamento. Perfeito. Eu tenho certeza que tem empresa que fala, meu, eu faturo 1 milhão, pô, não sobra nada, e aquele cara com a mesma estrutura, mesmo segmento, mas fatura 800, 700 mil, sobra dinheiro. Que é mais Esse efetivo. que é o O cara ponto. tem a mesma máquina que eu. Que é mais efetivo. Não, nossa senhora, isso aí é praxe. Faturamento é muito bom, mas olhado isoladamente não serve de nada. Exato. Isso acontece muito, ó, assim, olha, a gente se depara com algumas situações onde a gente até, vamos dizer assim, entre aspas, assediado, né, porque a gente lida muitas vezes com concorrentes, né, e a gente tem Você manter a compliance ali, ó. tem todo o compliance, a confidencialidade das informações, etc. Eles me falam, pô, mas Edu, qual que é o custódio do fulano? Falei, assim, você depende. Não, porque se ele faz, eu também posso fazer. Ele tem uma estrutura e você tem outra, né? É isso que a gente trata em mapa de custo, inclusive, quando a gente faz um RKW, né? Mas muitas vezes você lida com empresas que às vezes têm o mesmo equipamento, mas uma tem prédio alugado, outra tem prédio próprio. Tá. Uma tem um operador de máquina da região, dependendo da região você tem a diferença de salário existe, né? Uma tá no interior de São Paulo e outra tá na capital. Ou uma tá no Rio de Janeiro e outra tá em São Paulo. Então, Um cuida mais, zela mais pela integridade da máquina, o outro não tá nem aí, mói com a máquina. isso. Mas muitas vezes também, creio eu, de novo, é um feeling não dado. Às vezes pode até ter similaridades, mas é a questão da gestão. Uma é ineficiente, a outra é mais eficiente. Totalmente. A gestão, ela é ponto fundamental aí. E tem empresa que vai ter um prolabore de um valor para a direção da empresa, outra vai ter outro. Então, isso impacta no resultado. Só o fato de pro labore separar já é um bom negócio. Tem muita gente que mistura, né? Nem fala. Tem uns que Que bota mistura tudo, né? até a ração do cachorro tá Pois é, na cara. empresa. Tem uns que tem um brother, eu e o Robert somos amigos há 20 e poucos anos. É brother e fala assim, cara, vem trabalhar comigo, eu vou te dar uma gerência. O cara não precisa fazer nada, mas por consideração ele ganhou uma gerência. Cagada. Tem empresas que são penduricalhos. Cagada. Isso é verdade. Cara, rapaz, cara. E assim, E nesse cenário todo, a gente atua, né? Então a gente percebe algumas dificuldades, né? Perfis de profissionais também, a gente sabe da complexidade que está hoje na formação de profissionais dentro das gráficas, né? E o dinamismo que isso exige hoje, né? Então a gente tem uma questão que vamos dizer assim, é febre no mercado hoje, todo mundo fala, e ninguém ainda sabe muito bem como vai lidar, que é a questão da inteligência artificial. Sim. Né? A gente tem uma ferramenta aí que é poderosa, só que você tem que saber usar. Sim. Não é? E tem gente já traçando cenários apocalípticos, né? Não vai...
vai acabar com o profissional no mercado. E não é muito bem por essa linha. A gente tem que desenvolver muito isso, né? Então, o trabalho que a gente faz é muito voltado para a gestão e também nessa atuação junto das equipes, né? Desse aprimoramento do time, né? A gente tem equipes totalmente conectadas, que hoje o pessoal tem uma análise de processo muito avançada, né? O pessoal sai desenvolvendo, tem a proatividade, né? E tem empresas que a gente tem que pegar literalmente e ensinar desde o início, porque a pessoa não teve aquela formação, não teve aquela oportunidade. É aí que você fala que, por ter equipe, que eles têm que ser professores. Tem que ser professor, literalmente. Já é professor e um dia você tem um problema, no dia seguinte você tem o mesmo problema, depois de uma semana você tem o mesmo problema, então você já não tem mais uma questão só de operação, você tem uma questão de processo envolvido, né? E aí que é o cerne, porque muitas empresas não atacam o processo, elas atacam aquele momento, eles atacam aquela situação, né? O processo é algo muito mais profundo, né? Ele envolve muito mais o que? Cultura. Que aí é onde a gente tem as mudanças mais drásticas aí, né? Então é um desafio muito grande aí, é contínuo. A gente tem tido muito êxito nisso, mas assim, ele é um ponto que realmente que tanto eu trago para o time quanto para as empresas, né? Para a gestão em si, uma atenção muito grande ao processo. Ô, Edu, quando você tem que dizer uma verdade difícil, no geral, o empresário, ele ouve bem, ele aceita, ele reluta. Como que é teu feeling com relação a isso? Cara, eu costumo dizer, eu falo isso logo no início do projeto para as empresas que eu atendo, né? Eu fui contratado para dizer aquilo que você não quer ouvir, porque senão não estava lá, né? Gostei. Não tem fundamento, né? Eu já ouvi de tudo, cara. Tinha cliente que falou que eu tava louco, se eu queria pegar a gráfica dele. Você quer mandar mais que eu? Tem uns 10, 15% assim, mais ou menos, que eles aceitam, eles entendem, eles já têm uma cabeça mais aberta e por incrível que pareça, nas gráficas menores, isso acontece. Eles têm mais esse perfil de ter alguém para auxiliá-lo, sabe? Né? Quando você vai para uma gráfica maior, você tem outros fatores envolvidos, né? O cara não tem uma disputa de vaidade com você, então. Não tem. O cara tá te pagando, né? Exato. Eu vou confidenciar um caso que ocorreu no ano passado, né? A gente tem eu elaboro um relatório de indicadores, né? Esses indicadores hoje já estão mais adequados à realidade do mercado, já são dashboards, etc. E nesse dashboard estava indicando, no ano passado, que ele estava com um déficit no caixa de 3 milhões de reais. Isso. Foi no terceiro trimestre do ano passado. E ele confidenciou, falou para mim assim: Edu, o seu número tá errado. Não, tá errado, tudo bem. O que é? Vamos rever aqui. Vamos ver o que tá errado. Então, não, porque eu tenho uma ferramenta que eu fiz a ferramenta aqui e não tá me indicando isso. Tá bom. A gente precisa encontrar e tal. A gente fez um trabalho. Falei, é isso mesmo, tá faltando 3 milhões de reais. Continua incrédulo, né? No início desse ano, ele percebeu o buraco. Caramba. Percebeu o buraco. E é aquilo que ele estava se apoiando para fazer, né? Aquele controle que ele estava se apoiando a fazer, estava errado. Estava faltando informação. Estava faltando informação.
Como o Robert diz, dados é tudo. É tudo. E dados corretos, né? Porque o que a gente mais enxerga aí são dados viciados, né? Então, o caso lá foi montado, isso porque eu tô falando de empresas que têm equipes, tá? Equipes de TI, equipes de desenvolvimento que montam relatórios e tudo mais. Ele montou, ele só não teve ninguém que validou. Aí, e isso ele me perguntou, né? Pô, você participou disso aqui e tal, Valdo? Não tava nem sabendo. Aí eu entrei pra ajudar o pessoal a validar isso, né? Aí a gente chegou no número. Então, assim, isso é um exemplo, tá? De muitas vezes até a questão do aceitar ou não aceitar, né? Você comentou bem. Onde a gente está sujeito a erro. Eu estou sujeito a erro. Minha equipe está sujeita a erro. Todo mundo está sujeito, né? Só que é importante que a gente faça sempre uma análise prévia desses números, né? Então, muitas vezes eu tenho um critério, um conceito que a gente pode adequar para as empresas, dependendo da empresa. Ela quer fazer uma análise um pouco mais detalhada, quer analisar um ponto que para ela é crítico, né? Ou que ela gostaria de aumentar a lupa ali, né? Sobre aquele processo, aquela área. Isso é possível, né? Não é algo engessado, né? A análise nunca ela é engessada. Só que ela precisa ser feita, eu falo que ela é sempre feita em 4 mãos. É a mão da consultoria e a mão da empresa. Tá. Né? Porque eu não posso ser o dono da verdade e a empresa não pode ficar cega no meio do caminho. Ela tem que entender de onde veio aquela análise. Então, isso que a gente trabalha bastante aí. Tá. Sobre esses dados que você comentou no início, não, mas para ter dados, são dados obviamente corretos, né? Acredito que você tem esse percentual muito mais claro do que nós aqui, mas eu li há um tempo atrás nos dados do Sebrae. Esses dados, na verdade, não muda muito, né? Passa ano, não altera muito. Enfim, né? Mas todas as empresas que abrem, quando elas abrem uma falência, fecham, enfim, nos primeiros 1, 2 anos, se eu não me engano, cerca de 70% do motivo é questão financeira. Sim. Porque muitas vezes a pessoa abre a empresa, quando faz um DRE base zero já saiu na frente, mas a gente que não faz nada, aí vai descobrir os custos no meio do caminho, se alavanca financeiramente, você tem um caixa legal, pô, compra à vista e vende a prazo, enfim, N motivos ali. E é essa galera que sobrevive esses primeiros anos, esse cohort que sobreviveu, os primeiros 5 anos, até o 5º ano ali, cerca de 60%, 70% dela também fecha, aí os motivos são os mais variados, mas ainda assim um financeiro, ele é o primeiro. Hoje, com esses problemas, eu tenho certeza que é todo o perfil de empresa, tá? Mas se desse para, de repente, mensurar essas dificuldades ou essa falta de clareza, é mais nessas empresas mais novas que existem, justamente porque às vezes é o ímpeto de abrir uma empresa, porque trabalhou, recebeu rescisão, quer abrir, é muito operacional, pouca gestão. E até empresas grandes, acredito que obviamente que aconteça numa fase de crescimento, porque crescer custa dinheiro, crescer é caro, mas eu acho que quando ele começa a crescer, acredito que ele já começa a aplicar um pouco de gestão ali, talvez não a melhor, mas já começa a ter um pouco mais de dados, já começa a ter um pouco mais de observação nesses dados. Sim. Se desse para colocar um percentual, essas dificuldades é mais em empresas novas, relativamente pequenas ou não? É geral? Eu diria o contrário, são das mais antigas. As mais antigas? Nas mais antigas. Por quê? Justamente pelo fator cultura. Né? A gente tem empresa, né? A gente sabe que assim, o mercado, para você empreender no Brasil, no que tange a questão tributária, a questão fiscal, ela é extremamente agressivo para quem tem empresa aqui, né? Então, Quem sim. funcionário não tem a menor ideia. Fiscal, tributária, trabalhista, é tudo. Nem o passado é certo. Uma decisão lá atrás volta e muda tudo. É um cenário que, assim, se você não está preparado, e não é só financeiramente, a sua cabeça tem que estar preparada para isso, né? Boa parte dos empreendedores desiste, né? Em contrapartida, a gente tem um mercado, assim, a característica do mercado brasileiro, né? Ela é um mercado que, justamente por essa dificuldade
que a gente tem nesses quesitos faz com que quem se organize, quem está organizado, estruturou a empresa no início, controlou os custos, não precisa você fazer um controle muito mirabolante, mas algo que você consiga enxergar num primeiro momento despesa e receita. O que é o que é a tua, vamos dizer assim, o teu core business e o que é aquilo que é para pagar custo fixo mesmo, né? Se você enxergar isso claramente no início, a tendência de você ter êxito é muito grande, né? Tá. Eu tô falando comparando com o mercado, por exemplo, em relação ao mercado americano, né? Porque o mercado americano, a burocracia é muito menor, né? Você tem uma questão tributária que ajuda muito, ele incentiva o empreendedorismo, só que em contrapartida você tem muita concorrência, porque todo mundo quer empreender, né? Aqui no Brasil, por essa agressividade, a gente tem menos concorrência. Então, a gente tem que fazer a lição de casa antes e durante todo o processo. Então, por que eu falo que as empresas mais antigas têm mais dificuldade? Essa questão da cultura pega muito, né? Normalmente uma empresa nova, né, principalmente as gráficas que estão surgindo agora, falando no nosso mercado, o pessoal já está mais acostumado com tecnologia, que hoje é impensável. É impensável você não ter tecnologia, né? Seja em equipamento, seja em controle, análise de dados, né? Eu estou falando de gráficas pequenas, não estou falando de uma gráfica que vai investir num baita de um software de gestão, pagar 20 mil reais por mês, não precisa disso. Hoje você tem ferramentas acessíveis que atendem a sua necessidade. Então você já tem essa cabeça, essa mentalidade voltada para a tecnologia. Você tem uma geração, né, de profissionais surgindo que eles não têm o conhecimento técnico dos mais antigos, mas eles têm uma fluidez no tratamento da tecnologia muito grande, né? E nesse cenário tem empresas que já nascem com um segmento muito bem definido, já com atuação comercial bem definida, né? Hoje você tem e-commerce de uma forma muito grande no mercado gráfico também, né? Bastante. E então é muito mais fácil para essas empresas se adaptarem às novas realidades, às mudanças que o mercado vai apresentar. E a empresa que tem muito tempo de mercado, normalmente ela passou por um processo de sucessão, então, ou é a segunda ou terceira geração, né? Tá. Só que ela vem com, vamos dizer assim, as cicatrizes das gerações anteriores, né? E também a questão de mão de obra, porque muitas vezes tem muita gente que está muito tempo naquela empresa e tem muita gente de qualidade, com certeza, mas a adaptação a essas mudanças ela é mais lenta, né? Então acaba tendo esses conflitos e gerando esses, digamos assim, esses engasgos na gestão, né? Mas Podemos uma pergunta dizer que a sua maior, não só a sua, mas talvez para a empresa dar esse próximo passo, vamos dizer assim, é a questão cultural da empresa. Então, antes de você chegar, muitas vezes não tem clareza de dados, você precisa dar luz a essa clareza de dados, Sim. né? Mas para você conseguir fazer esse trabalho, se não houver uma galera comprometida e comprada no sentido, pô, precisamos realmente estar indo para cá, a gente precisa vir para cá agora, não funciona. Não funciona. Sem cultura, sem uma cultura voltada para melhoria de processo e para evolução de uma forma geral, entender que o mercado ele está mudando e muda. Ele não muda mais anualmente, ele muda mês a mês, dia a dia. É comportamento do cliente, não tem jeito, né? Sem cultura não tem crescimento. Sem uma mudança e uma cultura voltada para isso. Aí não tem como. Caramba. Posso fazer um adendo? Ah. Ô, Zé Bagunça. Quem gosta da tua bagunça é seu concorrente, viu, Bocó? Boa. Abre seu olho. Exatamente. Então, até estamos chegando aqui para a parte final, só para estar finalizando. Você chegou, fez um trabalho,
todo mundo comprou a ideia e viu a necessidade, identificou ali os dados, colocou os dados na mesa, tem um dashboard bem ilustrativo para todo mundo. A empresa começou a ser eficiente, começou a avançar. E aí, nesse avançar, ela começou a melhorar. E, de novo, né, a indústria, o crescer custa, que é CAPEX, OPEX, enfim. O que você fez ali, além de, obviamente, obviamente que necessita de continuidade, mas muitas vezes aquilo já não serve mais para uma empresa que dá um próximo passo, você precisa melhorar aqueles indicadores, ou trazer mais indicadores, ou dar um up em tudo que foi feito inicialmente? Sim. E por isso que eu digo até que um trabalho, ele é um trabalho que normalmente ele não tem uma duração, né? Então, a gente tem clientes aí que estão com a gente desde o início, de 10 anos, tem clientes com 10, 9 anos de trabalho aí, e eu costumo dizer que a evolução da empresa, o crescimento da empresa, ele gera mais demanda, Verdade. gera mais necessidades, porque são mercados novos que a empresa entra, colaboradores novos, departamentos, setores novos, fluxos novos, então é contínuo. É um setor de melhoria contínua dentro da... Eu perguntei porque às vezes a pessoa faz esse trabalho, pô, agora tá tudo certo. Aí que não tá. Então, aí, beleza, vamos continuar acompanhando aqui, já é dashboard, legal, mas a empresa vai evoluindo, enfim, vai acontecendo em situações que nem sempre aquilo que foi feito serve mais, e aí começa a se perder de novo, né? Não pode Exato, largar, né, cara? É uma gestão contínua. É a conta que eu sempre faço, gente. Vocês têm alguém para fazer isso internamente? 99% das empresas não tem. Não tem. Porque experiência própria, a pessoa vai fazer aquele trabalho, normalmente ela não tem a ocupação daquele período todo, ela teria uma carga ociosa, vamos dizer assim, aí ela começa a absorver outras coisas, atividades dentro da empresa. Quando vai ver, ela não está fazendo aquilo, ela está fazendo as outras atividades. É claro. Então, e nesse cenário, é sempre importante contratar alguém especializado, né? Porque não vai ter os custos trabalhistas, você tem um ar mais fresco de mercado, porque acaba entendendo o que está se passando, não especificamente em uma gráfica, mas no mercado em geral, né? Você tem um cara com conhecimento muito mais arejado, né? E a gente é obrigado a se reciclar continuamente. Sempre a gente está sendo, entre aspas, desafiado no bom sentido, para buscar conhecimento novo, né? O ano passado o grande desafio foi como vai ser a questão da reforma tributária. Todo mundo estava assustado. A gente tem, final desse ano, de novo. Então a gente tem um processo aí que a gente precisa estar antenado aí, né? Precisa estar bem atento. Galera, vocês ficam pensando, se pergunta assim, nossa, por que o cara tem MBA, por que o cara tem mestrado? Por causa disso aí, acabou de falar. Precisa, né, Robert? Precisa, claro, com certeza. Cara, que massa, Edu. Legal. Obrigado aí por você destinar o seu tempo. Galera, o Edu veio de Atibaia, aqui para São Paulo, na Rua do Paraíso, só para falar com a gente. Obrigado demais. Você agora tá carimbado na comunidade do Printcast. Opa, maravilha. Você é um novo queridinho. Todo mundo que passa nessa mesa vira queridinho. Cara, obrigado demais. Valeu, gente. Gostei, tô muito satisfeito. Obrigado, valeu. Valeu mesmo. E é isso, galera, que eu falei no início. Não deixe de compartilhar, porque, de novo, gestão financeira, controladoria, para todo tipo de empresas. Pô, mas eu não tenho empresa. Mas você trabalha em uma. Você não sabe amanhã que você vai estar num cargo de gerência, qual que é a sua ambição. Então, compartilhe com o máximo de pessoas. E é isso. Valeu demais pela sua companhia. Nos vemos na próxima quinta. Valeu. Ô Zé Bagunça, não fica bravo, não.